Bom dia, boa tarde, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo aí. Então, dando continuidade às atividades de geoprocessamento com o uso do QuantumGIS, né, do QGIS, eu vou ajustar com vocês aqui mais um exercício com aqueles mesmos dados que foram usados na última aula, na quinta-feira passada. Lembrando que hoje é dia 31/8, vocês devem estar vendo minha tela aqui no computador. Então, é para a atividade relativa à aula não presencial assíncrona dessa semana da turma de geoprocessamento. Bom, primeira coisa, vocês já devem ter instalado o QGIS. Quem não conseguiu acompanhar o uso inicial do QGIS na aula passada, já deve ter instalado nesse momento. Já deve estar vendo o ícone dele, podem abrir. Vocês vão chegar numa tela muito parecida com essa tela que eu estou olhando aqui agora, que vocês estão olhando nessa gravação agora. Os dados que vamos utilizar para a continuidade do exercício são basicamente os mesmos, mas eu recomendo que vocês usem esses dois novos arquivos que eu vou passar agora, que é as ocorrências da Coordenadoria de Defesa Civil, de risco, lá deslizamento, vendaval, alagamento, etc. E os limites dos bairros, nos quais eu já corrigi aquele probleminha de erro de caractere e já incluí também as informações sobre os nomes dos bairros para a gente poder usar nas filtragens, na tabela relativa aos bairros que não aparecia no exercício da aula passada. Ambos os arquivos eu vou deixar zipado e vou encaminhar no grupo do WhatsApp para vocês, então fica mais fácil para baixar junto com o vídeo aqui. Daqui a pouco vão os arquivos também para vocês baixarem. Então, partindo do ponto que todo mundo conseguiu pegar os arquivos, baixar esses arquivos, colocar numa determinada pasta para a aula de hoje, né, da aula prática de hoje, descompactar esses arquivos, vocês vão ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vocês vão ver que são dois arquivos shapefile, mas lembrando que o shapefile na verdade são 5 arquivos que compõem cada um deles. Tem o .shp, que é a geometria de fato, mas tem o dbf, que é a tabela de atributos, e tem os outros arquivos que fazem as conexões e a projeção desses pontos, no caso das ocorrências, e dos polígonos, no caso dos bairros, no espaço. Então, só para vocês lembrarem como é que é isso. No QGIS, simples, né? No QGIS, vocês lembram como é que faz a adição de um arquivo vetorial. Vocês têm três opções. Ou vocês vêm aqui no adicionar camada vetorial, que parece um Vzinho desenhado, essa é a opção 1. Ou vocês vêm aqui em camada, e aí você tem adicionar camada. E dentro de adicionar camada, você tem as várias opções, incluindo a camada vetorial, que é a primeira. E, se por acaso quiser fazer via atalho, como já está escrito aqui, Ctrl mais Shift mais V, aperta as três teclas simultaneamente, ele vai abrir essa mesma janela que abre quando eu venho por qualquer um dos outros dois métodos aqui. Vetor, dentro de vetor nós vamos buscar qual é o arquivo que a gente quer, então vou clicar nos três pontinhos, vou lá na pasta, né? Vou pegar aqui a aula de hoje, só para fazer o caminho junto com vocês, né? E vou chegar nessa pasta. Como está configurado aqui para mostrar todos os arquivos, aparecem todos aqueles 5 arquivos de cada shape. Se você quiser mostrar apenas aquilo que de fato você vai carregar, é só vir aqui em todos os arquivos, buscar a opção Shapefile, já que são shapefiles esses arquivos, e ele mostra só os arquivos com a extensão .shp. São os dois de fato que eu vou carregar. Então eu seleciono os dois, clico em abrir, clico em adicionar, clico em fechar, certo? Bom, eu tenho os dois arquivos já na tela. Lembre-se que a ordem em que as camadas são colocadas aqui, elas importam. Então, eu estou vendo apenas os polígonos dos bairros, mas não estou vendo os pontos. Por quê? Porque os bairros estão por cima dos pontos. Se eu simplesmente segurar com o botão esquerdo do mouse apertado e arrastar para baixo, eu altero a ordem das camadas e eu começo a ver uma por cima da outra. Então, lembrando que você pode alterar essa ordem das camadas. Segunda coisa para lembrar, todos esses pontos aqui e todos esses polígonos, eles têm atributos associados, ou seja, eu consigo consultar informação sobre cada um deles. É o que a gente chama de tabela de atributos aqui no SIG, né? Então, se eu vier aqui no arquivo pontual, que eu chamei de ocorrências codesal, posso clicar com o botão direito, tem todas aquelas opções, uma delas chama-se abrir tabela de atributos. Se eu clico na abrir tabela de atributos, ele me mostra cada linha um ponto, cada ponto tem uma série de informações sobre ele, que são o que a gente chama de atributos, né?
gente pode adicionar mais atributos depois, ou pode criar mais pontos que vão aparecer como mais uma linha, né, uma linha específica nessa tabela de atributo. O mesmo é válido para os bairros. Vou fechar essa tabela. Se eu vier aqui nos bairros, abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui agora a informação do nome do bairro. Qual é o nome desse bairro que está representando, que é o atributo mínimo, né? A gente gostaria de ter. Posso fechar. Bom, na aula passada a gente aprendeu aprendemos a fazer as consultas básicas, né? Como eu olho os atributos, como eu faço para identificar um valor aqui de um determinado ponto ou de um determinado polígono usando essa ferramenta que tem um izinho dentro de uma bolinha azul, chama-se identificação. Então você pode clicar num ponto, ele vai abrir uma tabelinha única para aquele ponto, ou clicar num polígono, ele vai abrir uma tabelinha única com as informações ou atributos daquele polígono. Para que funcione, eu preciso que esteja selecionado aqui. Então, se eu quiser ver algum atributo de algum desses pontos, deixo azulzinho o arquivo que contém os pontos, vou no izinho, dou o zoom usando o scroll do mouse, né, a bolinha do mouse aqui mesmo, controlo por aqui. Se eu clicar em qualquer um deles, ele vai dar todas aquelas informações desse ponto. E aí eu posso ir para cada um dos pontos que eu quiser e olhar, como um sistema de consulta mesmo. Se eu quiser informação sobre esse bairro que está por baixo, esse polígono, simples, a mesma ferramenta eu vou usar, só que ao invés de eu deixar azulzinho aqui, eu vou deixar azulzinho o bairro. Ó. Clico em cima dele. Agora, se eu clicar, ele vai selecionar o arquivo de bairros. Aí ele está me mostrando aqui que esse é o bairro de São Marcos, esse é o bairro de Mato Escura, Lobato e assim por diante. Então, eu vou fechar aqui a identificação de resultados, fica habilitado. Essa seleção que ele faz aqui, se você clicar fora, ela vai sumir. Clicar num local qualquer aqui. Essa história de dar zoom e tirar zoom, às vezes você se perde aqui, às vezes ele sai da tela, você quer que ele volte para a tela inteira, lembre-se sempre. Você pode clicar com o botão direito, a primeira opção aqui, aproximar para a camada, ele vai projetar a extensão completa do arquivo na tela. Perfeito. Então agora nós vamos juntar duas práticas aqui para complementar o que foi feito na aula passada, e vocês vão poder reproduzir. Na aula passada a gente aprendeu a filtrar, que foi a ideia de você pegar um dos arquivos, no caso nós fizemos isso com os pontos, e escolher alguma característica desses arquivos, criar uma expressão para que ele retorne apenas os pontos que correspondem àquela expressão. Então vou lembrar e vou fazer uma filtragem desse tipo agora com vocês. Então, pensando aqui nas ocorrências pontuais, vou abrir a tabela de atributos para poder consultar quais são as informações que eu tenho disponíveis para fazer algum processo de filtragem. Vou abrir a tabela de atributo. Aí eu vejo aqui que tem vários campos, né? N processos, que seria o número do processo registrado na Codesal. Vocês estão vendo aqui que está tudo vazio, porque eu não consegui nenhum na época. Tem acho que um ou outro que tem algum númerozinho preenchido. Estava disponível. Aí você tem o acidente, que é exatamente o texto que aparecia no site da Codesal. E esses dois aqui são uma simplificação, já que a forma como foi registrado no site da Codesal tinha, por exemplo, deslizamento de terra, ponto. Deslizamento de terra, sem ponto final. E que na verdade são a mesma coisa. Então eu criei aqui uma categoria que junta esses pequenos erros numa única categoria para que eu consiga filtrar com mais facilidade. Senão eu teria que criar um filtro muito complexo. Por exemplo, se eu quisesse que ele me mostrasse apenas os pontos que são do tipo deslizamento de terra. Só que eu tenho deslizamento de terra com ponto final e sem ponto final, eu precisaria fazer um filtro que me buscasse deslizamento de terra, ponto final e deslizamento de terra sem ponto final e qualquer outra forma que tivesse escrito a mesma coisa aqui. A gente sabe que é a mesma coisa, só teve algum erro de digitação, não teve controle de caracteres aqui no banco de dados. Além disso, eu fiz um segundo campo aqui, que é o acidente simplificado, underline aqui na frente, que junta coisas que têm nomes diferentes, mas que são muito parecidas, como desabamento e deslizamento, que geralmente acontecem concomitantemente. Você tem o deslizamento e o desabamento da residência. Então eu tenho uma diminuição das classes possíveis para filtragem aqui, mas fica mais fácil da gente entender. O campo que tem o local, que é o endereço, que eu usei para conseguir a coordenada, a gente vai passar por isso mais à frente, fazer o processo de geocodificação reversa, a partir de um endereço conseguir o XY daquele ponto, para outra aula isso. E as outras informações que estavam registradas lá no site, qual foi a causa daquele acidente, qual foi a data, que
está aqui mais ao final, e aí vocês vão ver vários desses campos aqui que foram sendo criados para facilitar as filtragens. Então vamos lá, primeiro vamos fazer uma filtragem bem simples e bem óbvia, né? O evento, apesar que a gente não vai ver isso agora, não vamos criar nenhum histograma nesse vídeo, eu não vou fazer isso, mas vou fazer com vocês logo mais. O evento que mais se repete, o mais frequente, é desabamento e deslizamento, né? Geralmente encosta que desce, em função das características geomorfológicas de Salvador e também nos períodos chuvosos em que você tem uma alta incidência de pluviosidade. Isso é muito comum, é o mais comum dos eventos aqui que você tem registrado. E isso historicamente vai se repetindo. Se você olhar essa série histórica, ela continua a acumular mais eventos desse tipo no futuro. Então, o tipo desabamento, deslizamento, ele é o mais comum, é o mais recorrente. Então vamos usar ele, porque nós vamos ter um retorno de informações grande ainda para usar. Então, como é que vamos construir esse filtro? Pensando que eu vou olhar no campo acidente simplificado underline, eu quero que ele retorne apenas os pontos cujo preenchimento desse campo seja igual a desabamento barra deslizamento. Esse vai ser o filtro que eu vou utilizar. Então eu já sei, posso fechar a tabela de atributos, vou lá na construção do filtro. Então se eu vier aqui no ponto, botão direito, buscar a opção filtrar, vai abrir aquela calculadora, né, a ferramenta de consulta, onde você constrói o statement, aqui, a expressão SQL. Duas coisas apenas você precisa se preocupar. Qual é o campo que possui os valores que você quer consultar, quais são os valores que você vai usar na consulta e qual é a relação entre campo e valor que você vai usar. Você pode consultar um campo, vários campos, você pode usar expressões booleanas diversas aqui. Eu vou usar uma expressão bem simples que é dar 2 cliques aqui no campo que eu quero usar, ó, acidente simplificado, do 2 cliques, ele preenche aqui embaixo. Eu quero que desse campo ele retorne apenas o que é igual, preencheu aqui. Aí eu quero que ele olhe igual o que? Já que eu já disse que é o campo acidente simplificado, se eu clicar aqui em mostrar tudo, ele vai mostrar todos os valores que tem dentro desse campo acidente simplificado. Que são esses, ó, alagamento, enchente, ameaça, deslizamento, desabamento, incêndio, outros, processos erosivos, queda de árvore de poste. Como eu falei para vocês, eu quero que ele me retorne. Dentro dos acidentes, aquilo aqui é igual, desabamento, deslizamento, dou 2 cliques aqui. Preencheu. Então essa é a expressão. Vou testar a expressão para ver se ele retorna alguma coisa. Pronto, ele retornou 386 linhas, ou seja, eu sei que esse banco de dados tem 600 e alguma coisa pontos, depois a gente confirma aqui, desses 600 e alguma coisa, 386, ou seja, mais da metade dos eventos, são do tipo desabamento e deslizamento, como eu disse, são o mais frequente. A expressão funciona, posso dar OK, e aí eu não vejo muita diferença, porque meu olho não é capaz de captar, mas eu diminuí basicamente pela metade a quantidade de pontos aqui, certo? Então eu tenho 300 e tantos pontos, quer ver? Vamos comprovar. Botão direito, abrir tabela de atributos, agora eu tenho 386. Se eu tirar esse filtro, eu não vou fazer isso agora, ele volta para mostrar os 600 e tantos pontos aqui. Até aqui simples. Vamos então construir o primeiro mapa com essas informações, cruzando as duas camadas que nós temos aqui. Nós temos uma camada de pontos, cujos pontos já aplicamos uma regra para deixar aqui na tela apenas aquilo que se refere a deslizamento, desabamento, e nós temos os bairros. Aí uma pergunta óbvia que se pode se fazer agora é, tendo a localização dos pontos de desabamento e deslizamento, tendo a localização dos bairros, nós temos ambos aqui, ó. Bairros estão aqui, os pontinhos de deslizamento e desabamento estão aqui. Qual os bairros, ou qual o bairro, ou qual a distribuição espacial por bairro da quantidade de eventos do tipo deslizamento e desabamento nesse período que a gente está considerando? Lembrando que aqui, se eu olhar na tabela de atributos e olhar na data, eu tenho o dado que vem de 1970 até 2018, alguma coisa assim, né? Bom, a pergunta é meio óbvia. O que a gente quer fazer é encontrar uma maneira de responder, que o processo necessário para responder isso é um processo relativamente simples de geometria espacial, né? É contar quantos pontos tem dentro de cada polígono desse. Então, aquilo é uma contingência, né? O polígono tal contém
tais pontos, ele conta o número de eventos por isso aqui e registra essa contagem. Pode ser uma contagem, pode ser a média, a mediana, desvio padrão. Nós vamos fazer a contagem, que é o mais simples, porque a gente não vai trabalhar com atributos, só com a posição do ponto nesse momento, né? E registra isso como um novo atributo, uma nova coluna dentro dessa camada de bairros. A gente pode usar essa nova informação. Então a gente cria uma informação nova. Como é que a gente faz essa contagem, então? É bem simples. Essa é uma ferramenta básica em qualquer sistema de informação geográfica você vai encontrar. No caso do QGIS, assim, a forma mais fácil de encontrar essa ferramenta é vir aqui em vetor, né? Certo. Deixa eu ver porque ele não está mostrando aqui.